Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o domingo da Páscoa, a Páscoa de Jesus, a ressurreição do Senhor. Hoje vou falar apenas do Evangelho, porque ele é extremamente rico. As outras leituras também daria para fazer uma homilia em cima de cada leitura. Mas vamos ficar só com o Evangelho, porque tem muitos dados importantes aqui. O Evangelho de hoje começa dizendo assim: no primeiro dia da semana. Ele não começa como os outros evangelhos que a gente faz durante os outros tempos, que a gente diz assim, naquele tempo Jesus, hoje começa dizendo, no primeiro dia da semana. Por quê? Porque o primeiro dia da semana é o dia do Cristo, ressuscitado. Antes, inclusive, não se chamava domingo, se chamava prima-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. A prima-feira, o primeiro dia da semana, ele foi transformado pelo Senhor e ele passou a se chamar domingo. De latim quer dizer Dominus, o dia do Senhor. Então, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Significa que nós cristãos, diferente dos judeus, nós não guardamos mais o sábado. O sábado é a celebração da criação, das coisas criadas. O domingo é a celebração das coisas eternas, do céu, do primeiro e do último, o alfa e o ômega, o nosso Deus. Então nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o dia das coisas eternas. O domingo é o primeiro dia da semana. Diz que as mulheres elas foram de madrugada e quando chegaram no túmulo, viram que o túmulo estava vazio. O que essas mulheres foram fazer de madrugada num túmulo? Elas foram porque amavam tanto a Cristo que não suportavam a ideia de Jesus ter sido enterrado de qualquer jeito. Ele morreu sexta-feira às 15h, ele foi tirado da cruz já no finalzinho quando o sol estava se pondo. O sol se pondo sexta-feira à noite já é sábado, não pode fazer nada no sábado. Só amarraram Jesus, embrulharam e colocaram no túmulo. Não limparam o corpo dele, não passaram os perfumes, não passaram todas as coisas que todos os judeus fazem. Elas pensaram, vamos de madrugada terminar o trabalho que nós começamos a fazer. Quando foram lá, estava vazio. Estava seco, vazio, o lugar que eles tinham colocado o Mestre. E é interessante aqui porque no túmulo de Jesus colocaram 2 guardas ali cuidando, porque algumas pessoas podiam vir levar o corpo, porque ele era famoso, porque era o Galileu, aquele que foi crucificado, que passou por uma situação terrível. Tinha guardas ali e elas encontraram o túmulo vazio. As mulheres saíram correndo para anunciar o ressuscitado. É bem interessante esse detalhe também. Lá no Gênesis, quando Adão e Eva conversou com a serpente e o pecado entrou no mundo, o pecado entrou através de Eva, a mulher. Ela foi a primeira que viu a desgraça, o mal, o pecado. Agora foram justamente as mulheres que viram a salvação. É como se Deus viesse refazendo as coisas. Do mesmo jeitinho, pegou a mulher de novo, pegou o homem de novo, pegou o jardim de novo, tudo de novo. Ele começou tudo novo. E as mulheres agora, testemunhas da ressurreição, elas foram falar para uma pessoa muito especial. Pedro. Não era João, não era Tiago, não era ninguém, era Pedro. Vejam que no Evangelho, quem está escrevendo é São João, mas ele não coloca nem o nome dele. O discípulo que Jesus amava, mas não está escrito João. Justamente porque no lugar do discípulo que Jesus amava, você pode colocar o seu nome. Pedro e Marilda foram até o túmulo e viram o túmulo vazio. Elas anunciaram a Pedro para dizer: Pedro é a testemunha autorizada por Deus para dizer que Jesus é ressuscitado. Se uma pessoa faz parte de uma determinada igreja, seja ela qual for, mas não está sob a autoridade de Pedro, ela não pode dizer que viu Jesus ressuscitado. Não pode dizer que comunga da mesma fé, porque não é a mesma fé.
Não pode dizer que adora o mesmo Deus que nós adoramos, que se faz presente na Eucaristia. Não pode dizer, porque não é. O discípulo que Jesus amava saiu correndo, e foram os dois juntos, né? Pedro e João. É claro que Pedro já era mais velhinho, né? A gente sabe isso, que a gente já está envelhecendo, anda mais devagar. O jovem vai na frente, vai correndo. Ele foi, olhou o túmulo, mas não entrou. Esse detalhe é importante. Ele olhou o túmulo, mas não entrou. Porque só quem pode entrar primeiro no recinto do Senhor é o apóstolo Pedro. É ele, a testemunha. Pedro foi, viu e acreditou. E nós hoje estamos aqui, 2020 anos depois, celebrando a mesma fé de Pedro. O mesmo Cristo ressuscitado, o mesmo Cristo que passou pela cruz, que passou pelo suplício, pela dor, pela morte, é o mesmo que nós estamos celebrando. É a mesma fé de Pedro. Vejam, os evangelhos que nós lemos, que entramos solenemente com ele carregando, né, como um troféu no meio da igreja. Este evangelho que nós estamos celebrando hoje, Jesus não escreveu uma linha. Nós cremos porque eles disseram. Foi Pedro que falou, ele ressuscitou mesmo, o túmulo estava vazio. Foi Tomé que disse, ele ressuscitou sim, eu vi ele, eu coloquei o meu dedo inclusive dentro dos buracos dele, os buracos da paixão. Nós cremos porque eles crerem. Pedro viu e acreditou. O evangelho termina dizendo, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Agora eles creem. O que é que nós cremos? Qual é a fé que nós trazemos da Igreja Católica? Eu vou falar isso assim bem claro, que é para você não ficar com dúvida, porque tem muita gente que vem por aí misturando as coisas, né? Umas pessoas dizem assim, olha, você vai morrer, aí depois um tempo você vai reencarnar, aí você vem uma outra pessoa, em outra época, outro tempo. Alguns até dizem assim, você vai reencarnar numa vaca, num mosquito, numa barata, né? Você vai reencarnar, não existe isso. Nós temos uma alma, um corpo, uma vida e uma morte, graças a Deus. A gente só morre uma vez, ponto e acabou. E a ressurreição de Jesus, ela significa que eu também vou ressuscitar como Ele. Eu não vou reencarnar, graças a Deus, não quero mais outra vida não, essa daqui já é suficiente, né? Não tem esse negócio de reencarnação, não tem esse negócio de outra chance, nós só temos uma chance. E nós seremos ressuscitados. Ressuscitar significa que a minha carne e o meu corpo será novo, tudo diferente. Da outra vez, da próxima vez, quando a gente ressuscitar, a gente não vai vir careca, barrigudo, com dor no nervo ciático, nada disso. Mas está tudo pleno, tudo perfeito, tudo lindo, tudo transformado. Isso é tão verdade que quando Jesus ressuscitou e aparecia para os discípulos, eles não reconheciam Jesus. Eles ficavam, será que é mesmo ele? Mas todo mundo tinha dúvida, não vamos perguntar. E não pergunta, você pergunta Pedro. Aí ele tinha que chegar e dizer, sou eu mesmo, sou o Senhor, não tenha medo. Porque ele já tinha uma aparência nova, uma aparência diferente. É por isso que nós na igreja, a igreja sempre considerou o nosso corpo sagrado. Quando você vai sepultar uma pessoa morta, você benze o corpo, porque ali é sagrado. Nós, católicos, nós não poderíamos ser enterrados em qualquer lugar. Antigamente, a gente não podia ser enterrado num cemitério pagão, a gente não poderia ser enterrado nem num cemitério que havia um suicida enterrado. Hoje a gente entende que o suicídio é uma longa história, né? A pessoa não tem totalmente culpa, mas não podia. Não podia, por exemplo, cremar os corpos, queimar. Eu não quero, pelo amor de Deus, quando eu morrer, põe numa gavetinha, enterra no chão, joga no rio, joga no mar, faz qualquer coisa, mas não queime, pelo amor de Deus, né? Eles não aceitavam a cremação justamente porque o seu corpo ele é sagrado. Agora a igreja já aceita, quem quiser fazer, faça, mas enfim, mas não podia, não era assim que era, justamente porque
nós ressuscitaremos com o Senhor. E Deus já fez provas do seu amor para com os nossos corpos, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que morreram e até hoje não se decompuseram. São João Maria Vianney nunca se decompôs, Santa Bernadette Soubirous, Santa Rita de Cássia, tem um monte de santos aí que nunca se decompuseram. Imagine se você for santo, né? Tomara que você seja santo, e Deus fez com que o seu corpo não se decompusesse. Aí alguém vai lá e bota fogo e queima você e vira cinza, né? Alguns corpos não se decompuseram. Os corpos bem-aventurados da Virgem Maria, de São José, já ressuscitaram, já estão no céu. E quando eles estão ressuscitados, eles têm características que nós não temos mais. Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles podem atravessar paredes, como Jesus fez no dia da ressurreição. Ele atravessou a parede e apareceu para os apóstolos. Ou seja, nós ganharemos uma nova vida, ressuscitada, tudo novo. Lá onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, não haverá mais morte, não haverá mais dor, nós seremos plenos, felizes para sempre. O feliz para sempre não é das historinhas que não existem. O feliz para sempre existe na história verdadeira que Deus escreveu para a gente. E é isso que nós celebramos hoje. A alegria de Jesus ressuscitado, que um dia me ressuscitará também. Se hoje Ele vive sentado lá no céu, ao lado do Pai, e também presente conosco na Eucaristia, Ele faz tudo isso justamente porque um dia Ele quer que a gente também se sente do lado dEle. É claro que assim como Jesus, a gente também vai ter algumas marcas. Jesus trazia as marcas da paixão, os buracos nas mãos, o buraco do lado do peito. A gente também vai trazer uma série de marcas, uma série de chagas, mas será tudo novo, tudo transformado, tudo ressuscitado. É isso que celebramos. Graças ao nosso bom Deus, Ele nos deu um Deus tão soberano, tão poderoso, que reescreveu a nossa história. Nós não morreremos, apenas passaremos para a vida verdadeira que vem, porque Ele pagou esta vida com o preço do seu sangue. Isso é uma alegria que a gente só vai entender quando chegar no céu.